lá, quem está registrado. As 2 primeiras aulas eu já coloquei lá no canal do YouTube. É que às vezes algumas aulas tem que cortar alguma coisa, né? Acho que na primeira, segunda aula tinha a chamada de vocês, né? Os nomes. Acabei recortando isso do vídeo. Dá um pouquinho de trabalho. Eu não sou muito bom em edição de vídeo ainda, não é meu forte. O canal é Edivaldo Pastor e Valentim. Meu nome completo. Mas tem outras aulas lá, de outras disciplinas também, né? De segurança, do técnico, tem alguns vídeos que eu coloco lá. Só ter mais tempo para dedicar ao canal, mas não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então tá bom, vamos lá. Bom, nós vimos a intenção da aula de hoje, o objetivo dessa aula de hoje é fazer que vocês mergulhem aqui já no universo da monografia, né? É vocês entenderem a escrita e como que é dividida as sessões da monografia. Claro que é baseado também naquele fluxograma que eu coloquei nas primeiras aulas de como que era estruturado um trabalho científico. Então, nós vamos ver, além da mensagem de hoje, do dia, eu vou reforçar novamente os requisitos de referência e citação. Isso é muito importante, é primordial você saber referenciar uma fonte bibliográfica no seu trabalho, como que você faz essa referência e como que você faz citações. Então, é importante você entender como que você cita aquela referência que você colocou, né? Aí a gente vai ver como que é sistematizada uma monografia, como que ela pode ser estruturada, semelhantemente esses dois termos, tá? Nós vamos ver também como que é o TCC final, uma sugestão de sequência para a escrita. Como que você começa a escrever o TCC? É uma sugestão de sequência para você seguir, tá? Tem uma ordem lá, essa ordem ela é fora, ela não é a mesma ordem da estrutura, ok? E é como que você vai escrever. As sessões e etapas, a gente vai ver como cada sessão em cada etapa. Provavelmente não vai dar tempo na aula de hoje, né? Bastante coisinha, tá? Bastante detalhes, como que é tratada cada sessão em cada etapa. E como também a monografia poderá ser lida pela banca. Então, como que a banca avaliadora, ela pode ler a sua monografia? Fica aí uma dica também, tá? Estou colocando aí uma pepita aí para vocês, né? Como que a banca vai ler? Poxa, o professor vai colocar isso, mas é interessante você fazer o trabalho e também pensar como a banca vai ler. Depois a gente tem umas atividades aí assíncronas, ok? E no final dessa apresentação, agora eu vou deixar o modelo TCC do IFE, as plataformas e repositórios web e a biblioteca do IFE, do IFSP-CTD. Então, eu vou deixar aqui o modelo TCC, os repositórios, aquelas plataformas e a biblioteca do IFE, os links, né, de acesso, todo nessas finais de apresentação de aula para vocês. Caso não, onde estão aqueles links, onde estão os modelos? Então, todo final dessas aulas vão estar aqui presentes, tá ok? Bom, a mensagem de hoje, continuando nossa terapia da confiança em Deus, é a mensagem 13. Então, a fé espera que a vida revele sua bondade. O medo teme a chegada do dia. A gente sente no corpo os efeitos do medo. Deixe-se mergulhar nos braços de Deus. Quando está com medo, sentimentos não muito legais, né? A gente sente isso no corpo, no físico. Então, a gente tem que deixar se mergulhar nos braços de Deus, né? Nem tudo a gente tem controle. Parar e entregar nos braços de Deus para tomar conta daquele medo. E a outra mensagem é 14. Você confia no sol, na lua e nas marés. Acredita que está nos planos de Deus, a fusão do dia com a noite, a mudança das estações do ano. Porventura, Deus deixaria de ter planos para você? Claro que não, né? Fica aí a mensagem e reflexão do dia. Bom, então, reforçando, plágio. Alguém não entendeu o que é o assunto sobre plágio da aula passada? Na aula passada a gente falou por que publicar, quais as razões de publicar, quais são éticas, o que eu devo manter na minha pesquisa, o que eu posso, o que eu não posso, e principalmente a questão do plágio, né? Nós falamos também assim, eu faço um trabalho, coleto resultados. Aí eu submeto esse meu trabalho num periódico, numa revista, num evento. Caso ele seja aceito, após a sua apresentação, né, passou alguns meses, aí teve um outro evento semelhante àquela categoria. Posso submeter de novo?
Isso é ética ou não? Eu posso submeter meu trabalho novamente, que já foi publicado, num evento, submeter em outro evento? Posso ou não? Eu acho que sim, professor. Não, não pode. Não pode? Não, não pode. Tá? É assim, a não ser que esse trabalho tenha aí pelo menos uns 30% de modificação e relevância, o Giovanni. Ah, Obrigado, sim. obrigado por ter respondido. Fico contente que alguém responde, porque ninguém responde, ninguém fala, mas obrigado. Mas não, não é ética isso, tá? Porque, a não ser assim, que seja um evento nacional, que você tem alguns resultados à parte, que você conseguiu, aí você vai enviar esse trabalho, modificou algumas, fez algumas alterações assim que você obteve durante esses 3, 4 meses, aí você vai traduzi-lo para um português, aí você pode submeter, tá? Mas se for um evento local ali do Instituto, uma semana da computação, uma semana de amostra do Instituto, aí não tem problema você estar submetendo em um evento de relevância nacional ou relevância internacional. Aí não teria problema. Você vai estar traduzindo o trabalho para o inglês, por exemplo. Mas se você já publicou aqui, por exemplo, na Sociedade Brasileira de Computação, um evento ocorrido lá em Campos do Jordão, esse mesmo trabalho, né? Aí você pode ter alguma modificação na escrita, alguma coisa assim, muda um pouco o foco, aí você pode submeter num evento internacional. Poder pode, mas tem que ter no mínimo 30% assim, de contribuições, de novas contribuições, tá? Agora, se você submeter num evento, lá, num periódico internacional, e for submeter de novo em outro, e eles descobrirem isso, você é descaracterizado, você não é bem visto mais na comunidade científica, corre o risco de ser manchado aí. Então, sempre tem que ter novas contribuições, novos trabalhos, ok? Autoria também, né? A autoria de um trabalho é interessante que você, como o autor principal do seu trabalho, mas o seu orientador acaba sendo o seu coautor, né? O seu orientador, mas ele acaba sendo o seu coautor. Então, o nome dele também geralmente vai no trabalho. A não ser que você também tenha aí tido uma ajuda de outras pessoas durante a sua pesquisa, que essa pessoa esteja interagida no seu trabalho e tudo mais, também é importante que você coloque o nome dela, porque ela ajudou a revisar o trabalho, ela ajudou, de certa forma, na sua pesquisa. Então, você pode colocá-la também como um coautor. Tá? Existem umas regras, né? Primeiro nome do trabalho, geralmente, na computação, o primeiro nome que aparece no trabalho, no estudo. Quando eu falar aqui, pessoal, artigo, monografia, trabalho, tese, dissertação, considerem a mesma coisa, tá? Para não ficar repetindo assim, ok? A não ser que quando for falar, a diferença de um TCC é essa, a diferença de uma dissertação. Tá? Então, geralmente, o primeiro nome que aparece no trabalho, né, no artigo, na monografia, é do autor principal. O segundo nome é do coautor, né, geralmente o orientador, ou aquela pessoa que deu ajuda, que fez o suporte, tudo aí também. Tá? Então, o plágio, principalmente o plágio, muito cuidado com isso. Isso é um crime, tá? Baseado em como se fosse roubar o trabalho da pessoa. Existem vários tipos de plágio aqui. O básico é o Ctrl+C, Ctrl+V. Já teve plágio de trabalho, pessoal, que a pessoa deu Ctrl+C, Ctrl+V e a palavra tinha erro de português. Erro de concordância e principalmente erro de português. E o negócio foi junto, entendeu? E aí a banca conseguiu detectar isso, né? E aí ficou feio mesmo, nem deu tempo de apresentar, já reprovou o aluno, tá? Então, muito cuidado com isso. Então, como que eu evito o plágio? Né? Como que eu vou evitar o plágio? Eu vou evitar o plágio sabendo referenciar e fazer citação, né? Plágio de fontes, ó, informações de internet, notas de aula de professor. Professor, posso pegar? Suponha que você se torne um professor. Aí, professor, você pode passar aquelas aulas para mim, para eu poder estudar e usar na minha, né, logo no começo da minha carreira? Não, sim, posso passar. Mas que você coloca no final que essas aulas foram feitas por mim, né? Ou referência, pelo menos. Você pode. Eu falo, pode copiar, colar, pode usar meu trabalho. Mas, né, nada impede, nada nada impede de você se referenciar. O certo é você referenciar lá no conteúdo do final das aulas, professor Edivaldo, Instituto Federal, tá? Né? Como eu faço também de outros colegas, ok? Isso demonstra seriedade e demonstra que o seu trabalho teve colaboração de várias pessoas, tá ok? Bom, então, cuidado com plágio, reforçando as dicas de escrita, a gente sempre tem que se atentar no que a instituição acadêmica, no caso de vocês aqui, o IFE-CTD, ou se vocês forem fazer uma pós-graduação na Unicamp,
O que aquela instituição acadêmica, ela espera, ou periódico, espera que você faça no trabalho. Não espera, ela vai te dar um modelo, ela vai te dar um template, né? Onde você vai seguir aquele modelo, você vai seguir aquele template para você poder escrever o seu trabalho, ok? Então, vocês viram em aulas anteriores que o próprio Instituto, o IFCTD, já disponibilizou no site da biblioteca o modelo do teu TCC, como que você vai seguir o modelo do TCC, tá? Aqui na nossa disciplina, eu estou terminando, ainda não terminei, de modificar o modelo. Eu vou pegar o mesmo modelo do TCC, nosso IFCTD, mas eu vou adequá-lo a um artigo técnico, ok? Então, eu vou tirar lá a capa, contracapa, folha de rosto, sumário, nós vamos fazer um artigo técnico, ok? Então, eu vou modificar esse modelo, tendo aí as seções, e aí eu vou disponibilizar para vocês entregarem e apresentarem no final da disciplina para mim, baseado, não, seguindo à risca aquele modelo. A introdução, nome, título, né? Título do trabalho, nome dos autores, resumo, quantas palavras, introdução, seguindo esse modelo que eu vou fornecer para vocês. É claro que esse modelo vai ser baseado no modelo científico. Dúvidas até aí? Não, tá de boa. Obrigado. Então tá. Então aqui a gente tem que respeitar o limite de folhas. Tem eventos, né? Eventos que pedem assim, ó, trabalhos completos, de 10 a 12 páginas. Aí, se você quiser mais páginas, eu quero mais, eu quero que o meu trabalho deu 14, eu não consegui tirar, 2 páginas a mais, você tem que pagar. Eles colocam lá, páginas adicionais é cobrado em euro. Então, se você, cada página tem um valor, entendeu? Porque eles vão lá, ó, trabalhos, resumos, são 6 páginas. Trabalhos completos, de 10 a 12 páginas, para apresentar num evento, por exemplo. Mas aí você fala assim, não, mas o meu deu 14, não tem como. Então, você vai ter que pagar por páginas adicionais. Os eventos deixam disponibilizados isso também. Alguns sim, outros não. Entendeu? Porque, né, geralmente esses eventos têm eventos gratuitos e tem eventos que são pagos. Quando eles aceitam o seu trabalho, geralmente um evento internacional, ele vai cobrar uma taxa de manutenção do seu trabalho. Vai passar por revisores, vai passar por bibliotecas, vai deixar disponível na página. Então você tem que pagar a inscrição do evento para você poder participar de um congresso, por exemplo. Então você vai pagar lá a sua estadia. Ah, meu trabalho foi selecionado em Portugal, por exemplo. Você vai ter que pagar a viagem, pagar a estadia e pagar mais a taxa de inscrição no evento que o seu trabalho foi aceito, taxa de manutenção e tudo mais, ok? E é claro que quando você está estudando, né, numa instituição, numa empresa que é de pesquisa, ela vai pagar a sua viagem. Numa instituição acadêmica, você nem sempre vai conseguir pagar totalmente a viagem, mas vai ter uma vida de custo, né? Por exemplo, durante o meu trabalho, no meu trabalho na Unesp, a Unesp ajudou com uma parte da inscrição, não tudo, mas ajudou, certo? A outra parte eu complementei para poder pagar a inscrição do evento. Foi pago em dólares, né, no caso, né? Tem lá um prazo, tudo certinho para fazer a transferência do dinheiro e tudo mais. Um evento nacional, depende, né? No instituto, numa faculdade privada, não, talvez não são cobrados esses, não são cobrados, é cobrado uma taxa mínima, para poder, depois que o seu trabalho é aceito, tá? Na inscrição do evento. Bom, aí você tem que estar atento à data de limite para o envio. Eu vou estipular, pessoal, a gente vai ter uma data lá para poder apresentar o trabalho, para enviar. Ah, o formato é livre ou existe um template? Geralmente sempre vai existir um template. Existe espaço simples? Isso eu já tinha comentado, né? Como devo citar as fontes? É espaço simples ou duplo entre linhas? Citar as fontes, normas. Meu tema está adequado? Em qual área do curso que eu estudei? Aquele evento que está aberto está relacionado ao tema da minha pesquisa, do meu trabalho, né? Ah, existem restrições quanto a figuras da tabelas? Por exemplo, como que você coloca o título da tabela, o título da figura, como que você coloca embaixo a legenda, é na esquerda, na direita, é centralizado. Isso o próprio modelo, o próprio template do TCC, da monografia, né, do artigo, vai estar explicando como que faz isso. Quais os tipos de trabalhos, né, que são aceitos? Monografias, são aceitos artigos são aceitos resumos, os artigos de resumos, até quantas páginas podem ser, os artigos completos, qual é o limite de páginas, de folhas. Então, tudo isso, o evento, ele se encarrega de explicar ao apresentador, né? Isso tudo no ato de submeter, ok? Bom, reforçando, leia o trabalho científico. Quando você já coletou ali alguns trabalhos, que vocês já estão fazendo isso, eu espero, a revisão bibliográfica,
Como que eu vou olhar esse trabalho? Primeiramente, ter uma visão geral do texto, né? Observar o título, se que condiz com o tema, com a área da sua pesquisa, o subtítulo. Palavras-chave ajudam bastante a encontrar trabalhos. Quando você submete um trabalho num evento ou num repositório, ele vai pedir lá o título, vai pedir para você os autores, vai solicitar as palavras-chave, e essas palavras-chave possuem um padrão. Então, tudo isso é condizente com o repositório. Nem sempre a palavra-chave, às vezes que eu estou colocando no meu trabalho, vai estar lá, mas se eu quiser eu posso deixar. Releia com atenção, né? Faça perguntas como: qual é a problematização desse estudo? O que esse estudo que eu estou lendo, depois que eu coletei esse estudo em um repositório confiável, o que esse estudo está problematizando? Às vezes o título é uma coisa, mas o resumo ali, o trabalho é outro. Então, tem que descartar. Ah, não, isso aqui é bom, eu vou guardar porque vai me ajudar no meu trabalho. As descobertas e resoluções são sólidas. A literatura referenciada, citada é válida. Outra coisa, aquele trabalho que eu achei importante, é bom eu dar uma olhada na referência também. Vai lá no final, dê uma olhada nas referências, nas primeiras referências ali, ou nas referências que condiz com o seu trabalho, se aquelas referências são válidas. Você vai ver que, às vezes, a referência que você, um livro que você está estudando, aqueles autores também referenciaram aquele livro. Algum site técnico. Aí você fala, poxa, então esse trabalho aqui tá na mesma linha de raciocínio que o meu, entendeu? Então, estão usando um livro, ou um site técnico, ou uma fonte bibliográfica que é a mesma que eu também estou usando. Então, condiz com o meu pensamento. Terceiro, interprete, entenda. Analise com carinho as tabelas, as figuras, dê uma olhada nos gráficos. Todo trabalho tem gráfico e tabela, todo. Geralmente, chama atenção, resume, né, sumariza mais esses dados. Então, tem que ter imagens, tem que ter tabelas, mas não pode ter um monte também, né? Gráficos, geralmente, né? Imagens, a imagem... Não é um print do logotipo da ferramenta que você usou, né? Geralmente é uma imagem, um fluxograma. Geralmente você montou ali um ML do seu trabalho. É importante, vocês que fazem análise de sistema, usar ali o ML para demonstrar como que é o fluxo do programa, como vai funcionar. Depois que você tem os resultados, coloque em gráficos de linhas, gráficos de barras, gráficos de pizza. Então, é importante que vocês tenham conhecimento, aí, no mínimo, no Excel, para fazer esses gráficos, essas tabelas. Leia as discussões, os resultados, observe pontos chaves e novas descobertas. Tenha certeza que você identificou pontos principais, às vezes ali um algoritmo ou um modelo estatístico que você não conhecia e naquele trabalho foi abordado. Então, você pega um caderno, anota ali, estudar modelo estatístico do algoritmo tal. O que faz esse tipo de algoritmo? O que faz essa técnica? O que é essa nova abordagem? Anota, marca ali, marca texto, para você poder estudar depois, né? Resuma, selecione, destaque e comente aí, né? Pega o artigo, se você quiser imprimir ou usar o PDF, vai anotando ali os principais termos, os principais conceitos, como eu falei agora há pouco, né? Os algoritmos que você não conhece, essas técnicas que os autores utilizaram, para você se infiltrar melhor no seu trabalho, na sua pesquisa. Como eu disse para vocês, durante o mestrado, eu escolhi mais ou menos uns 30 artigos, né? Quando era um artigo muito grande, eu traduzia mesmo no Google Tradutor, passava para o português, imprimia, depois imprimia e ia rascunhando, ia lendo os mais importantes, porque aí eu conseguia memorizar melhor. Era uma maneira que eu achei melhor para estudar. E se você consegue estudar pelo computador ali, lendo, tem problema, ótimo. Mas às vezes é necessário. Eu gosto muito de ler livro e vou rascunhando quando o livro é meu, né? Marco, risco, faço observações, coloco aqueles papeizinhos lá, como que chama aqueles amarelinhos? Fugiu o nome agora. Aquele papelzinho que é uma cola, post-it, né? Marca ali a página importante do livro, ou, né, se puder imprimir um trabalho, melhor ainda. Melhor assim, em termos de economia, não, né? Mas um ou outro nada impede. Ok? Faça conclusões, né? Identifique os pontos principais do artigo, né? Como expressões de texto, como nossa hipótese propõe-se, os dados sugerem, palavras como surpreendentemente, isso às vezes não tem, viu? Mas surpreendentemente, inesperadamente, surpreendentemente, às vezes pode ter artigos mais de humanas, mais área médica. Computação não é muito bem visto isso. Aqui que eu peguei esse texto aqui de um modo genérico, tá? Bom, citações. Vocês entenderam da aula passada
como que faz a citação do texto? Alguém tem dúvida nos tipos de citações? Isso é muito importante, né? Você tem aqui praticamente 3 tipos de citações. Primeiramente, como que eu aprendo a citar? Se eu tiver dúvida, vou na norma ABNT NBR 10.15.20, do ano de 2002, a última atualização dela. Então, a norma ABNT NBR 10.15.20 está disponível nesse endereço aqui, no site do Instituto. Essa norma ela vai te ensinar a fazer citações. O que é citações? Você pode ter citações durante o texto, e também você pode colocar citações em notas de rodapé. Então, você coloca aquele númerozinho mais elevado, com caixa alta não, perdão, sobrescrito, aquele númerozinho número 1, aí você vai lá no rodapé, e pode ser um endereço do internet, um endereço web, pode ser um texto traduzido do inglês para o português, né? Você pode citar uma palavra, então, colocar um termo em inglês, mas depois lá no rodapé você coloca tradução nossa, conforme você traduz. Então, você pode ter citações durante o texto e poderá ter citações no rodapé. Entendeu? Como que eu cito? Você pode formar de forma direta, quando você dá o Ctrl+C e Ctrl+V, né? Literalmente você copiou, indiretamente é o que é mais feito, você lê o trabalho dos autores, ok? Aí você escreve o texto conforme suas palavras. Isso não é plágio, mas ali no final você coloca entre parênteses como você entendeu aquele texto. Então, geralmente você vai ler bastante trabalhos, você vai tirar as principais ideias daqueles trabalhos e colocar no seu texto. Então, você vai montando um quebra-cabeça. Sequência, claro. E aí você vai recitando. Por que você tem que citar? Porque a ideia não é sua, né? Você vai usar ideias de outras pessoas que tiveram trabalhos reconhecidos, e aí daquela ideia você vai formalizar e criar a sua ideia, a sua pesquisa. Entendeu? Então, por isso que tem que ter a citação. E aí, lá no final, né, seria na última etapa da sua monografia, você vai ter uma etapa lá, referências, que é onde você vai colocar todos os livros, todas as fontes bibliográficas. Se foi da internet, se foi de um sistema, se foi de um livro, se foi de um artigo, se foi de uma entrevista que você fez, você entrevistou alguém durante a sua pesquisa, então você vai colocar lá as referências. E isso a banca vê, viu? Já falei para vocês aí durante o estudo especial do meu trabalho, que no mestrado você tem uma disciplina que é praticamente igual a essa, que é o estudo especial. Você vai fazer uma prévia do que é a sua pesquisa. Teve um professor da banca que perguntou, mas você não está vendo uns artigos muito antigos aí? Tem 2, 3 artigos aí que são antigos. Eu falei, não, eles são antigos, mas foi os únicos trabalhos que eu encontrei que estão abordando aquele processo. Os outros eu não consegui encontrar artigos mais novos que abordam esse processo. Por exemplo, nuvens computacionais, nuvens veiculares, né? Nuvens veiculares. Então, tinha lá 2, 3 trabalhos que na época era o que estava mais em destaque, né? Então, assim, é um exemplo. Então, você pode também usar, mas você tem que justificar. Então, a banca vai olhar isso também. Às vezes você tirou uma referência aqui de um site que não é muito interessante esse site. Por quê? Foi uma falha sua? Você não investigou melhor? Ou porque você realmente precisou? Pode ser que a banca pergunte também. Isso na referência. Então, mas a citação, e também tem a citação de citação, né? Que é a citação direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao original. Então, você pegou uma citação de um trabalho que você leu, mas aquele trabalho fez uma citação de outro. E você pode usar o APUD, né? Você falou que a pessoa que citou aquele trabalho está naquele outro trabalho, mas ela que citou de forma inicial. Então, é uma citação de citação. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de citação. São citações diretas e curtas, que é até 3 linhas, e devem estar contidas entre aspas duplas, né? Então, você coloca o nome do autor, Borbou, 1971, na página 35, descreve, 2 pontos, abre aspas, o estudo da morfologia dos terrenos. Você coloca colchetes aberto e fechado, entre aberto e fechado 3 pontos, significa que o texto tem continuidade. Então, você vai pegando trechos daquela frase, ou trecho de um parágrafo original. Então, você vai colocando, abre colchete, 3 pontos, né, reticências, fecha colchete. Dá a entender que esse parágrafo tem mais texto. Aí você fecha aspas. Ou você pode colocar diretamente, não se mova, vírgula, faça de conta que está morta. Entre aspas, esse texto aqui está íntegro do outro trabalho. Quem que falou isso?
Clarac, ponto e vírgula, Bonin, vírgula, 1985, vírgula, página 72. Então, a pessoa que está lendo o teu trabalho, se ela quiser saber mais sobre essa citação, ela vai pegar o livro desses dois autores, aqui são dois autores, lá no ano tal, na página 72, da onde você tirou isso. Né? E aqui o Borbor, em 71, da página 35. Tá joia? Quando você cita diretamente assim, é importante que você ponha a página também. Tá? Aí tem a citação também direta longa, que é aquela que tem mais de 3 linhas. Então, aqui você tem uma citação com 1, 2, 3, 4 linhas, né? Então, tem 1, 2, 3, 4 linhas. Então, você vai ter que fazer o seguinte, você vai colocar lá uma frase, 2 pontos, dar um Enter, pegar o parágrafo, justificar e levar para 4 centímetros da borda esquerda, da margem esquerda, 4 centímetros. Se você está usando a fonte tamanho 12 no seu texto, você vai colocar tamanho 11. Se estiver usando tamanho 10, coloca um tamanho 9. Então, você desce o nível da fonte, justifica tudo, não precisa colocar entre aspas, e no final você coloca lá Nichols, né, a referência, o ano e a página. Então, isso aqui é um texto de citação direta longa, porque ele tem mais de 3 linhas. Tá joia? E aí, aqui a gente tem os exemplos, né, de acordo com a NBR, que é a referência. Desculpa, já fui para referência direta. Aqui a gente tem a referência, né? Como que eu faço referências no meu texto. Então, além de citar, alguma dúvida sobre citação aqui? Alguém tem alguma dúvida sobre essa citação? Como que eu faço citação? Porque geralmente eu coloquei a citação primeiro, mas você considera que você já tem a referência, você já tem um livro, ou você já tem um artigo, ou você já tem um site, tá? Então você tem lá o autor daquele livro, daquela entrevista, daquela notícia, daquele artigo técnico. Mas aí, na hora de você estar escrevendo, você vai ter que se citar, né? Então, você está citando conforme aquele livro que você tem. Então, você já vai ter que escrever. E lá no final, depois que acabou, suponha que você só usou esse parágrafo. Já lá no final, você já coloca a referência. Geralmente, a referência por ordem alfabética, tá? Por ordem alfabética. Dos nomes dos autores. E aqui é a referência em si. Então, quando você usa um livro só, né, livros, exemplos, um autor. Então, perdão, um autor, tá? Desculpa, um livro só não. Você vai usar vários livros. Então, você usou aqui o livro da Heloísa Luque. Nessa última atualização, quando é um autor só, você pode colocar, geralmente, o sobrenome tudo em maiúsculo, é recomendado, né? Aliás, é obrigatório. O sobrenome primeiro, vírgula, e o nome do autor. Na edição anterior, você coloca só o H, ponto. Não colocava o nome da pessoa. Eu acho mais correto mesmo colocar o nome da pessoa. Aqui está em letra inicial maiúscula o nome da pessoa, né? Okay? Eu acho mais interessante. Aí você coloca o título do livro, o nome do livro, a edição, né? Quarta edição, respeitando aqui os pontos. A cidade que foi produzido, né? Editado, Petrópolis, 2 pontos, a editora, Vozes 2010. Né? Aqui a gente tem outro livro do Zygmunt Bauman, né? Globalização, o título dele. Aí depois tem aqui um subtítulo, As Consequências Humanas. Onde foi feito? Rio de Janeiro, 2 pontos, por Jorge Zahar, ano 99. Tá? Agora aqui a gente tem um livro com até 3 autores. Então aqui a gente já suprime o nome da pessoa, senão fica muito grande a referência, né? Então aqui foram 3 autores, ó, o M.L. Passos, o outro foi o A. Fonseca e o outro autor foi o M. Chaves. Como chama o livro? Alegria de Saber. 2 pontos. Matemática, segunda série, 2, primeiro grau, 2 pontos. Livro do professor. Quem fez? Aonde foi feito? Em São Paulo. Qual editora? Iscipione. Ano 95, 136 páginas aqui no caso. Agora, quando você tem mais que 3 autores, então 1, 2 e 3, né? Quando é um autor só, você deixa o nome da pessoa, o nome inicial, o primeiro nome inteiro. Só a letra inicial maiúscula. Quando você tem 2 ou 3 autores, você suprime o primeiro nome, abrevia o primeiro nome. Mas sempre o sobrenome maiúsculo em primeiro lugar. Quando você tem mais que 3 autores, ou 4, se você vai pegar artigos, às vezes, ali, se for um journal, uma revista, às vezes tem 6, 7 autores, 8 autores. Dá trabalho. Então, você pode pegar o autor principal do artigo. Como que eu sei que é o autor principal do artigo, daquele trabalho? Como que eu sei?
Lembra? Eu falei no início da aula. Pode repetir a pergunta, professor? Quando eu sei que é o autor principal, quem que é o primeiro autor de um trabalho? Quando eu sei que é o primeiro autor de um trabalho? Por exemplo, eu sei que aqui o primeiro autor é Heloísa. E agora aqui desses 3 autores aqui, quem que é o autor principal do trabalho? É o ML Passos, porque aqui é o primeiro nome dele. Mas quando eu pego um livro, pego um trabalho, geralmente o nome do autor na computação, o autor principal aparece em primeiro lugar. Não é em ordem alfabética, aparece em primeiro lugar. Ok? Então, aí eu sei que ele é o primeiro autor. Então, eu tenho que colocar na ordem aqui. Então, quando for mais de 3 autores, eu vou colocar só o nome do autor principal. Os coautores, não. Então, no caso aqui, aqui teve, por exemplo, 5 autores. Eu não vou colocar o nome dos 5. Vou colocar A, né? Vou colocar Urani, vírgula A. Pode ser lá, Adalberto Urani. Ele é o autor principal. Aí eu vou ter que colocar a expressão et al. E mais outros, né? Isso aqui é se não me engano, em grego, né? Em grego. Mas eu vou colocar em itálico, tá? Uma palavra em outra língua. Itálico, et al. Quer dizer que é o Urani, o Aurani, só que mais outros autores fizeram a constituição de uma matriz de contabilidade social para o Brasil. Aqui, ó, tá colocando o nome de todos também. Você pode colocar se você quiser. Então, você pode fazer o primeiro ou o segundo. Aqui foi colocado o nome de todos, ó. Robert Taylor, Dennis Levine. Aqui tá colocando o nome da pessoa. O primeiro nome, aliás. Ó. Então, foi feito o Robert Taylor, o Dennis Levine. O Dennis é um sobrenome composto, né? Marceline Little e o DeHill Mills. 4 autores. Pode colocar assim, professor? Pode. A norma permite. Aí vai do seu gosto. Tá? Geralmente a gente usa o primeiro, que é menos escrito. Tá? Tem autor desconhecido também, ó. Não coloca nada, né? O nome do livro, São Paulo, na fonte. E aqui tem alguns exemplos de artigos de periódico. É quase semelhante. Geralmente, sempre em primeiro lugar é o nome dos autores. Né? Aqui está colocando o nome aqui, né, do título do trabalho, certo? Relato de caso, a área, São Paulo, o volume do periódico, né, do evento. Lá tem um evento, o volume que está publicado naquele evento, a pessoa vai naquele periódico e vê lá qual é o volume, 18. Qual é o número do artigo, número 4? Quais são as páginas que foram publicadas esse artigo? Da página 199 a 202. Em que ano? 2011. Suplemento, deve ser suplementação número 3. Né? Aqui, né? O artigo periódico e meio eletrônico, está disponível na internet. O nome do autor, o título, né? A revista que foi publicada, no caso aqui, revista da informação tem que estar em negrito. Aqui é a revista, aqui, a Veterinária e Zootecnia. A cidade, Catanduva, o volume do artigo, perdão, do evento, do periódico, volume 15, né? Geralmente o volume é um por ano. O número, ou se for uma revista, né? 2, 3 vezes por ano. O número, a página, 1. E aqui, novembro é o mês e o ano, 2019. Disponível em tal lugar. Ó, disponível em, você põe o endereço inteiro web. E quando você acessou o trabalho? Acessei em 3 de novembro de 2009. Legislação, Constituição, normas, né? Aqui tem a monografia, você pode estar usando a monografia de outro colega, que está disponível no Instituto. Então, como que você vai se referenciar numa monografia? Péricles Dayan Alves. Título dela, aqui está o título em negrito. Ó. Implementação de conceitos de manufatura colaborativa, um projeto virtual. Ano, 2008. Trabalho de conclusão de curso, bacharelado em Engenharia Industrial Mecânica. Aonde? Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Cidade, Curitiba, e o ano de novo. Então, aqui são exemplos de como você se referencia numa monografia. Lembrando, monografia é TCC de uma graduação, dissertação é de mestrado e tese de doutorado. Aqui no Brasil é visto assim. Aqui já está referenciando uma tese de doutorado. Então, o negrito, o título do trabalho, o ano, depois tese, doutorado, está falando que é uma tese, aonde? Da UFSCar, cidade, São Carlos, ano, aí você põe o endereço eletrônico, disponível em, o endereço completo, aí você põe acesso em, né? Que é onde foi a data que você acessou esse trabalho, mais ou menos ali em que período que você acessou. E aqui também tem eventos, né?
congresso, sessão científica, o nome do evento, os anais eletrônicos, você referenciou de um evento. Então, é muito importante que vocês aprendam isso, tá? Bom, uma amostra mais, assim, completa para vocês. Por exemplo, aqui, se eu pegar minha dissertação. Não sei, por uma vez eu não consigo mostrar minha tela quando eu mando expor aqui. Se eu pegar minha dissertação, ó. Então, você tem aqui a dissertação. Se eu pegar minha dissertação, nós olharmos aqui, por exemplo, na introdução. Introdução. Então, aqui, na introdução já, ó, estão vendo aí a tela? Estou falando aqui sobre os meios de transportes, que é muito importante, e os avanços instituídos nesse meio. Aí aqui já, ó, por exemplo, esse parágrafo aqui, eu estou falando de um livro que eu li. Eu estou falando que essa modernização nos meios de transportes é chamado de Sistema de Transporte Inteligente, no português, e já coloco a sigla dele, ó, STI. Daqui para frente agora, não precisa mais ficar falando Sistema de Transporte Inteligente, eu falo STI. Então, a pessoa que estiver lendo, ela vai saber que STI é a sigla de Sistema de Transporte Inteligente. Quando é em inglês, aí você coloca vírgula ou Intelligent Transport System. Aí você coloca também a sigla em inglês, ITS. Então, o que é esse ITS? Ele se institui gradativamente um ecossistema cooperativo, colaborativo, realizando uma comunicação de informações entre veículos, infraestruturas de estrada, né? De ajuda a reduzir congestionamento. Mas, onde você tirou isso, Divaldo? Da sua cabeça? Não. Eu fui lá e li o livro do Alan, do Ferreira e do Fonseca, de 2016. Ah, então foi daí que você aprendeu isso? Sim, daqui que eu aprendi isso. Eu li o livro, entendi, então eu sei que eu tirei daqui. Então você vai colocar lá, no final, quando é final do parágrafo, você vai colocar abre parênteses, Alan, ponto e vírgula, Ferreira, ponto e vírgula. Então significa que são 3 autores. E que ano que foi feito esse livro? Em 2016. Aí você fala assim, deixa eu ver, a pessoa que está lendo, deixa eu ver melhor esse livro. Então eu vou lá na referência, que eu estou aqui no sumário, vou lá na referência, olha lá. O Alan, aqui, o Alan está em segundo lugar, porque tem uma ordem alfabética anterior. Então, o Alan, né, o M, Alan, aqui na época não era obrigado a colocar o nome inteiro, tá? Essa é a edição anterior, antes de 2018. Então, M, Alan, o J. Ferreira e o J. Fonseca. O livro é chamado de Intelligent Transportation Systems. Dependable Vehicular Communications for Improved Road Safety. Então, esse é o título do livro. Tá, quem fez? Foi em Chang, acho que é Suíça, pela editora Springer, ano 2016. Então, se eu chegar aqui, ó, dar um copiar e colar para ver se esse livro aqui tem na internet, vem aqui no meu Google, né, jogo aqui esse nome completo, pelo menos eu vou achar lá no Google Books, né, ó, olha lá, Intelligent Transport Systems. Será que é esse que é o livro? Na Springer, ó. Então, tem no Amazon e tem na Springer. Olha lá. Esse aqui é o livro, ó. Intelligent Transportation Systems. Quem que fez? O Muhammad Alam, o Joaquim Ferreira e o José Fonseca. Foram os autores do livro. Ele custa 117 euros. Né? Aqui, ó, a capa do livro. Aqui, pela faculdade, eu consegui acessar, tá, pessoal? Não tem esse livro, não. Eu consegui acessar. Aqui tem os capítulos. Olha lá. Aqui tem como o livro. Você pode comprar o capítulo só que você interessar. Tá? Tem umas páginas de amostra. E aqui tem na Amazon também. Ó. Na Amazon está custando $194. Então, esse é o livro da pessoa que eu referenciei. Então, fica mais fácil para a pessoa descobrir o livro, né? A referência. Tá? Então, foi assim que eu citei esse pessoal, esses autores. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, pessoal? Para vocês já começaram a escrever o trabalho? Sim, professor. O Murilo falou, tem um nome, mas tudo no caso? Então, Murilo, você observou que aqui tem uns lugares que você, quando é um autor só, você pode colocar o nome, a letra inicial maiúscula e minúsculo o restante, o nome, tá? Agora, já aqui, ó, o nome, essa regra nova é o nome. Quando você suprime o nome, quando são 2 ou 3 autores, você vai colocar a inicial só e põe um ponto, né? Você vai colocar só a letra inicial. Já aqui, ó, nesse exemplo, quando tem 4 autores, foi colocado o nome de novo
só que a letra inicial maiúscula, o restante minúsculo. Robert Taylor. Ou você coloca o R. Taylor ou Robert Taylor. Aí fica aqui, pelo que eu entendi aqui, a interpretação, você pode fazer os dois, né? Antigamente, na edição anterior, você não colocava o primeiro nome da pessoa. Você suprimia, né? Eu acho mais justo colocar o nome da pessoa também, né? Quem fez, né? Você vê só sobrenome, né? Fica mais fácil para procurar o trabalho. Era essa a sua dúvida, Murilo? Sobrenome sempre tudo em maiúsculo. Dando um exemplo aqui da minha dissertação, ó. Aí tem um lugar aqui que eu precisei ser. Aqui, ó, eu citei a OICA. O que que é a OICA? Né? Se eu for aqui na internet, né, a OICA é uma organização internacional de automobilismo. Ela tem estatísticas, ó. Então é um site, ela não tem livro, isso aqui não é um livro, né? Ela tem uns PDFs. Tá? Organização Internacional de Veículos de Manufatura de Veículos Motorizados. Então daqui eu tirei uma estatística. Tá? Como que eu citei a OICA? Coloquei OICA 2015, que eu tirei esse PDF de lá. O estatista, 2020. Ah, porque tem dois estatistas aqui, então estatista 2020 A e B, né? Você pode colocar também escrevendo, né? Conforme fulano de tal. Ó, eu tirei aqui essa citação do G1, da Veja, que são duas notícias. Eu fiz questão de colocar duas para não ficar puxando o saco de fontes. Ah, por que você colocou só do G1? Não, então eu coloquei do G1 e da Veja. São duas empresas de jornalismo independentes. Agora, se você tiver uma fonte só, mas geralmente é bom você colocar duas fontes ou três diferentes, porque às vezes dá a entender que você está puxando o saco de um lugar, né? Essa é uma regra interessante. Aqui, ó, Ferraz e Ferraz, porque os sobrenomes dos autores são iguais, são dois autores. Os dois têm sobrenome igual. Olha que coincidência. Pode ser irmãos, não sei. Então, Ferraz e Ferraz, você pode pôr o E comercial. Aqui também tem uma citação que eu fiz, por exemplo, Argaual. Aqui eu já fiz uma citação direta. Olha o que eu fiz, ó. Então, aqui, ó, valores considerados. Eu estou falando sobre outliers. E aí, outliers é a mesma coisa que valores extremos. Então, eu li o livro do Agarwal, é um indiano que trabalha na IBM. Então, eu coloquei aqui, eu fiz questão aqui, ó, valores considerados extremos, ou também conhecidos por outliers, palavras em outras línguas, sempre itálico, tá, pessoal? Sempre itálico. Tem que colocar em itálico. Qualquer linguagem, desde que não seja português, né? Ou português Brasil. Valores considerados extremos, aqui eu estou escrevendo, ó, valores considerados extremos, ou também conhecidos por outliers, está em itálico, porque é outra língua, vírgula, são definidos por Agarwal. Então, eu coloquei o nome do autor, inicial em maiúsculo, né, o sobrenome, aliás, não o nome, né, o sobrenome dele. Aqui você não coloca tudo em maiúsculo, porque está fora do parênteses. Aí, entre parênteses, você vai colocar 2017, o ano do livro dele, vírgula, P1. O que é esse P1 aqui? Quem pode me responder? Aqui é o autor do livro, o ano de edição, o que é o P1? P.1. Página, professor? Página, muito quem que respondeu? Giovanni? Isso. Página 1. Só que aqui, pessoal, eu coloquei uma observação, ó, tradução nossa. Olha lá o número, ó, sobrescrito. Por quê? Isso aqui vai ser uma citação de rodapé agora, ó. Então, eu traduzi, então eu coloquei lá como, traço, aí eu abro aspas, ó, coloco o colchete, 3 pontinhos. Então, vamos lá. O que é de acordo... O que é outliers de acordo com Agarwal? É um ponto, né? Um ponto de dados significativamente diferente dos dados restantes. Quantas linhas de citação direta aqui, ó? 2. Aí acabou, eu fechei aspas. Agora, eu vou reforçar novamente. Eu estou escrevendo. Também podem ser visualizados como anormalidades, discordantes ou desvios encontrados em amostra de dados estatísticos. Aí, esse 12 aqui, agora, é uma nota de rodapé. Então, se você for aqui nessa página, a pessoa que estiver lendo, olha lá, ó, o número 12 significa an outlier is a data point that is significant, different from the remaining data. Então, isso aqui, tem algum microfone aberto aí, pessoal. Isso aqui significa que a tradução, perdão, isso significa que é o texto citado originalmente. Então, essa frase aqui, ela foi citada originalmente do livro.
né? Só que aqui, como eu coloquei traduzindo, é um texto em português, então eu coloquei tradução nossa, fiz uma tradução, mas está entre aspas, tá? Então eu coloquei no rodapé. Agora, uma outra citação direta aqui, longa, ó. Outro aspecto importante, considerado por Agarwal, agora você coloca entre parênteses, o ano, a página, fechou parênteses, é. O que eu fiz agora? Ó, uma citação que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. É mais de 3, não são? São mais de 3 linhas. Então, tem 8 linhas. Então, eu coloco lá o colchete de reticências, que faltou um pontinho. Que na maioria dos aplicativos, os dados criados por um papapá, tá a explicação. Aí, no final, de novo, agora você coloca o nome do autor entre parênteses, tudo maiúsculo, sobrenome, o ano novamente e a página. Ah, professor, aqui você poderia ter tirado isso? Poderia, mas como eu falei o nome da pessoa de novo, do autor, eu coloquei, tem que colocar o ano. Mas eu poderia colocar outro aspecto importante, 2 pontos. Aí no final, HO. Mas eu coloquei, considerado por... Então aqui foi outra citação, só que uma citação direta longa. Tá? Foi traduzido. Ok? Aqui também, por exemplo, ó, enfatizando a técnica para encontrar valores discrepantes, vírgula, Kumar, sobrenome, só que a letra inicial maiúscula, aqui é o sobrenome, nunca o nome da pessoa. E, como é duas pessoas, Eduta, aí entre parênteses, 2016. Quem que é esse Kumar Eduta? Quem que é o Agarwal? Se eu falar no final, né? Agarwal vai estar aqui no final do livro. É a primeira referência, é o primeiro livro, a primeira referência. O nome dele, ele é um autor só, o nome do livro, a edição dele, né? O país lá, a cidade, a editora, o ano e a página. Então, eu usei só a página 1. E o 2, né? Que é a identificação dele na internet. E o Kumari Dutta lá? Kumari Dutta está na ordem alfabética. Está em A aqui, ó. Vamos lá. Ordem alfabética. Ó, H, J. Kumar Dutta. Aqui, ó. Kumar. Então, o nome dele é S alguma coisa, Kumar, e o K alguma coisa Dutta. Então, geralmente você destaca o sobrenome. Então, eles fizeram um trabalho chamado Intrusion Detection in Mobile Ad Hoc Networks. Foi publicado num evento de segurança e comunicação de redes. Aqui é o segundo nome do evento. Quem que organizou o evento? O William Online Library, né, onde está disponível o artigo, perdão, nos Estados Unidos, volume 9, página inicial e final. Foi em setembro de 2016, a identificação dele na internet. Está disponível nesse lugar aqui, web, e foi acessado em 15 de janeiro de 2019. Tá? Então, aqui é um artigo em periódico. Tudo bem, pessoal? Essa parte de citação e referência? É muito importante que vocês saibam certinho fazer isso. Tá? Pode pegar um trabalho, pode copiar do trabalho, como que faz citação. Aqui é legal que no site do Instituto, né, na própria norma aqui do Instituto, o Murilo, que você perguntou aqui, parágrafo, que eu não tinha visto. Aqui, na citação direta longa, você estava com dúvida ou não? É isso? Você já entendeu, Murilo, ou não? Que eu fui ver agora o chat. Tá bom. Obrigado. Bom, então aqui tem os exemplos das normas. Acesse o endereço lá, tá? Tem o endereço aqui certinho do eletrônico para vocês acessarem no site do Instituto. Esses PDFs estão bem explicativos. 6023, NBR 6023, referência. NBR 10, 15, 20, citação. Bom, a monografia, ela é aqui, ó. Eu usei uma referência aqui, ó, uma citação. Então, conforme sistematização. Da onde eu tirei isso? De Minguim, 2018, uma vírgula, 2018, e de Oliveira, 2019. Então, esses dois autores aqui, são duas autoras aqui, elas comentaram sobre isso. Aí eu coloquei aqui o texto. Ó. Então, você pode sistematizar uma monografia como? Primeiramente, a escolha do tema,
que vocês já fizeram, tema, né, área de problematização. Segue-se para a revisão bibliográfica, que eu espero que vocês já estejam fazendo, coletando trabalhos relacionados com o de vocês. Terceiro, você vai escolher o objetivo como a hipótese justificada. No caso nosso, pessoal, nós não vamos desenvolver uma metodologia. A não ser que você venha falar, professor, já tenho uma ideia do que eu vou fazer, eu posso fazer esse trabalho como uma qualificação, a ideia de um estudo que eu quero apresentar no TCC? Até pode, mas nosso objetivo do nosso trabalho é reunir alguns trabalhos mais relevantes e apresentar o que cada um fez no final dessa disciplina, né? Como se fosse uma survey, um resumo. Você vai pegar ali 5 trabalhos mais relevantes, você vai estudá-los e demonstrar que cada um fez. É mais ou menos uma revisão do estado da arte. Qual é o método que você usou? Método investigativo, exploratório, método explicativo? Uma revisão bibliográfica. Eu usei uma revisão bibliográfica e a metodologia foi usar repositórios da internet, em periódicos mais importantes. Okay? Aí você vai fazer a execução do método. Como que você usou? Você usou um simulador? Você usou um algoritmo? Você usou uma plataforma, um framework? Como que você executou o seu método de pesquisa? No caso de vocês, vocês vão usar uma metodologia. Nós estipulamos ali os principais repositórios da web, nacionais e internacionais, usamos os buscadores do Google, ou também bibliotecas renomadas, e selecionamos alguns termos e alguns conceitos técnicos na pesquisa. E de acordo com essas buscas, nós sintetizamos esses trabalhos. Essa é a execução no método de vocês. Quais foram os resultados? Os resultados foram esses artigos aqui, mais relevantes. Então, aqui você vai analisar os resultados. No caso de vocês, no TCC, escolha do tema, depois você vai para a revisão bibliográfica, escolha o teu objetivo do seu trabalho. O que você vai fazer? Desenvolver um app? Você vai revisar um processo? Você vai fazer uma análise de vulnerabilidades em sistemas? Você vai, por exemplo, estudar a conscientização da segurança? Você vai abordar os temas de cidades inteligentes? Então, você vai desenvolver uma maquete, ok? Qual vai ser o método de trabalho seu? Estudo de caso, né? Você vai desenvolver um app. Como que você vai executar isso aqui, coletar esses resultados? Vai ser um estudo de caso em campo? Você vai sair em campo, ou você vai executar algoritmos, simuladores, ferramentas que fazem essa coleta de resultados? Você vai usar um algoritmo estatístico? E como que você vai verificar essa coleta de resultados? E aí, como que você vai analisar e expor esses resultados? Então, aqui, como que você vai sistematizar a sua monografia? Tá? Isso aqui pensando lá na frente, no final do teu curso, tá? No ano que vem, já. Bom, como que é organizada uma monografia? Como que ela é estruturada? Primeiramente, ela tem um resumo, tá? Como que basicamente um trabalho é esquematizado, ele é estruturado, ele é organizado. Então, você vai ter um resumo, que é do que trata o trabalho. Esse resumo geralmente tem lá 150, 300, 500 palavras. Quem vai estipular isso é a instituição. Depois ele vem seguido uma introdução. Nessa introdução, a gente vai ver agora, né, durante esses próximos slides, não vai dar tempo de ver tudo isso hoje, nós vamos ver agora cada etapa dessa com um pouquinho mais de detalhe. Aqui é uma explanação, depois a gente vai entrar em detalhes para cada uma, tá? Então, o que é a introdução? Ela tem uma descrição do problema, do problema que você está estudando. Quais as limitações que estão atualmente existentes, qual que é a metodologia que você vai empregar na sua pesquisa, e você vai contextualizar em relação ao estado da arte. O que você encontrou atualmente ali na parte científica, o que você vai fazer em relação a isso? Você vai propor uma nova técnica, propor um outro sistema, você vai melhorar o sistema, você vai pegar três, quatro aplicações que estão prontas e você vai fazê-las uma só, contendo tudo isso, como a gente falou em aulas anteriores. Então, como que isso tem que estar exposto na introdução do seu trabalho, tá? A justificativa e motivação também, você pode abrir um subitem lá. Justificativa. Qual é a justificativa de você estar propondo essa pesquisa? O que te motivou a pesquisar isso? Né? Então,
qual é a justificativa relevante que você está propondo essa pesquisa e o que te levou, o que te motivou a fazer esse trabalho. Então, isso também é importante colocar no seu capítulo de introdução. Você pode separar ali esses subitens, né? Também você tem aqui o objetivo geral. Qual que é o objetivo geral do seu trabalho? Desenvolver um app para monitoramento de enchentes. Ah, tá. E qual que é o objetivo específico? Desenvolver um app para monitoramento de enchente em regiões rurais. Também coletar dados dos níveis dos rios em determinados períodos do dia. Fazer o tratamento destes dados por uma estação de processamento de dados localizada na Defesa Civil e depois informar de tempos em tempos, períodos em períodos, esse coleta de dados. É os objetivos específicos. Então, tudo isso fica no capítulo 2, seria a introdução. Okay? Então, revisando, você tem um resumo, depois você tem a introdução. Resumo, depois a introdução. Feito isso, o que vem agora? A revisão bibliográfica. Tá? Então, você vai colocar aqui, ou também pode ser chamado de fundamentação teórica. Na revisão bibliográfica, você vai ter os conceitos, os termos fundamentais, conceitos técnicos, termos técnicos, e você vai analisar e você vai revisar e discutir os trabalhos relacionados. Quais foram os trabalhos que você utilizou, que é semelhante e que também estão abordando a problematização do seu trabalho. Então, aqui é a revisão bibliográfica. Lembra do fulano lá que não fez isso nas catapultas? Lembra daquelas primeiras aulas? Ele fez uma revisão bibliográfica adequada ou não? Quem lembra disso? Ele fez até uma revisão bibliográfica, lembra? Mas ele fez uma revisão bibliográfica adequada. Ele foi estudar conceito da água, foi estudar como que forma enchente, como que forma a água, se aprofundou em coisas que não deveria. Mas ele realmente se preocupou com o tema dele, como que era atravessar um rio. Ele foi estudar sobre pontes. Pelo que eu me lembro, não, professor. Não, né, Giovanni? Isso mesmo. Ele foi colocar, aí ele foi lá e inventou a catapulta, criou catapulta com paraquedas, com colchão, né? Ele não fez uma revisão bibliográfica adequada, entendeu? Então você vai selecionar os trabalhos que estão condizentes com o seu assunto, né? Com a sua problematização. E aqui você tem que discutir também esses trabalhos. A gente vai ver mais para frente ali. O desenvolvimento, aqui é seu. Aqui é você que manda agora. Isso aqui é seu, é sua autoria. Agora é seu trabalho. O que você fez de acordo com o seu tema? O que você fez para desenvolver esse trabalho? Agora você vai apresentar o seu trabalho, a sua pesquisa, a metodologia que você usou, quais foram os seus experimentos, foi estudo de caso, você saiu em campo, né? Você usou quais as ferramentas computacionais que você utilizou. Então, agora é com você, né? A metodologia, o experimento. Você usou alguma conta matemática? Você usou, por exemplo, um algoritmo de estatística, né? Uma técnica estatística por meio de um algoritmo, de uma biblioteca computacional em Python, por exemplo? Você usou aprendizado de máquina aqui para resolver esse problema? Então, aqui é com você. Então, agora aqui você não vai citar nem referenciar nada. Pode ser até que você possa referenciar algum algoritmo, algum aprendizado de máquina aqui, né? Um estudo de caso, local, mas aqui agora é você que vai fazer o seu trabalho, né? De preferência, escrito na terceira pessoa. Tudo isso, tá na terceira pessoa. Não na primeira, tá, pessoal? Eu fiz, não. Foram feitos estudos, foram feitas análises, de acordo com as análises coletadas. Eu fiz uma análise no Rio. Não. Foram feitas análises no Rio tal, na cidade tal. E lá foram coletados os seguintes resultados. Não é a primeira pessoa, hein, pessoal? Eu fiz uma análise no Rio tal e coletei. Não. Entendeu? Terceira pessoa, escrita. Tudo bem? Tá? Algumas áreas da matemática, da humanas aceita. Fizemos de acordo, né? Nós coletamos. Depende da área de estudo. Na computação não é bem-vindo isso. Eu sei que outros amigos fizeram mestrado em matemática e outros em humanas e são aceitos. Depende da área. Cada área tem seu respeito, sua particularidade. Então, aqui você vai colocar os resultados que você obteve. Você pode colocar em valores. Você vai explicar esses resultados. Você vai colocar em tabelas. Você vai usar gráfico. Gráfico é a melhor maneira de resultados. O teu orientador quer resultado. O teu orientador quer produção. Ele quer ver gráfico.
Vai pegar no teu pé sobre isso. Tabelas, né? E aqui a conclusão. Na conclusão é a última etapa. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5 etapas. A conclusão, análise dos resultados alcançados em relação aos objetivos. Esses resultados aqui que você coletou aqui no 4, você vai fazer uma análise dele e foram alcançados de acordo com os objetivos aqui. Opa, aqui. Né? Quais foram as limitações que você encontrou? Ou foi tudo perfeito, mar de rosas? Não, teve limitações. No começo a gente achou que ia usar um simulador, mas o simulador não deu certo. Eu ia usar um Arduino, mas o Arduino não foi conseguido encontrar um case para deixar por baixo da água. Já o Raspberry teve jeito, teve que fazer uma adaptação. Então encontramos limitações, encontramos dificuldades. A ideia era usar, por exemplo, um algoritmo de estatístico feito em Python. Só que o software que eu usei para simular isso não aceita Python, biblioteca em Python, aceita só em C++. Então, nós precisamos converter o algoritmo de C++ para Python, porque no momento atual da pesquisa não tinha essa biblioteca em Python. Tem que colocar isso no trabalho, é importante. Tá? E aí você vai dar um direcionamento para trabalhos futuros. Qual que é a próxima etapa da sua pesquisa agora? Você encerrou essa pesquisa, teve bons resultados, foi condizente, né, com o orientador, com você, e apresentou o trabalho. Aí, beleza. Qual que é a próxima etapa para melhorar esse trabalho agora? A próxima etapa agora é utilizar, por exemplo, um sensor de monitoramento do meio ambiente. Nós vamos adicionar mais um sensor nesse trabalho. Né? Adicionar mais uma forma de coleta de dados. Ou, por exemplo, a gente coletou dados numa rede cabeada. Agora, a ideia é acoplar, nessa próxima etapa do trabalho, rede sem fio. Então, são os trabalhos futuros. Quando a pessoa for ler o trabalho, vai saber que são as próximas etapas do seu trabalho. Tem que deixar isso escrito lá, tá bom? E a referência, né? Como eu mostrei agora anteriormente na minha dissertação. Quais são os trabalhos, as fontes que você estudou e você citou, tá? Bom, aqui tem uma outra prévia. Aqui seria mais ou menos baseado num artigo científico, né? Então, tem um resumo. Você vai perguntar, o que eu fiz em poucas palavras? Então, o que você fez, tudo que você fez, você vai colocar aqui em poucas palavras no resumo. A introdução. Qual é o problema de pesquisa? Qual é o problema da minha pesquisa? O que eu estou abordando? Né? Tá, vale a introdução. O que já foi falado sobre isso? O que você encontrou aí nos repositórios que foi falado sobre isso, seu problema? Então, vai na revisão de literatura. A metodologia. Como é que eu resolvi o problema que eu coloquei? Eu identifiquei um problema e como que eu resolvi esse problema? Vai ser num capítulo, na etapa de metodologia, né? Os resultados. O que você teve de resultados? O que eu descobri em relação a isso que eu propus? Né? Eu propus eu acabei propondo uma ferramenta. Quais são os resultados? O que eu descobri em relação a isso? Deu certo? Não deu? Foi legal? Quais foram os resultados, os números? A discussão, né, que seria lá a conclusão, aqui no caso, né, conclusões. O que isso significa para mim agora? Aí, às vezes, você tem uma agência que financiou o seu trabalho, uma iniciação científica, você recebeu uma bolsa do governo, da instituição, ou o teu orientador, ele tem lá um projeto, uma bolsa de pesquisa com a CAPES, então ele vai pedir para você colocar o número do contrato lá da bolsa, do projeto, e agradecer à CAPES, ao Instituto Federal, ou você recebeu, por exemplo, uma ajuda de custo para fazer as viagens, material de uma empresa, então você vai colocar lá, a empresa X ajudou nos custos de material. Então, você pode pôr um agradecimento que é antes da referência, né? Como a gente falou agora há pouco. E anexo, às vezes pode ter anexo do trabalho, né? Informações extras, trechos de código, de programação, que você acha importante colocar no seu trabalho. Se for pequeno, você pode colocar aqui, ó, na metodologia. Mas se for muito grande, que você acha importante, relevante, você tem que colocar no anexo. Né? De acordo com aqui na metodologia você fala, de acordo com o anexo 1, né, é apresentado o algoritmo completo. Aí a pessoa vai lá no anexo 1 e vê que o algoritmo está aqui completo. Ou pelo menos o fluxograma dele, né, o pseudocódigo do algoritmo. Pessoal, alguma pergunta até aí? Eu vou parar por aqui, tá? Porque tem muita coisa para depois para ver aqui. Agora eu vou deixar essa apresentação disponível aqui no canal da disciplina e eu queria que vocês já dessem uma lida, tá? Eu sei que tem muita coisa para fazer. Sobrando um tempinho aí, vocês vão ver, né? O que eu vou escrever, então? Vamos começar a escrever, sem procrastinação.
né? Toma um banho, lava a cabeça, toma um banho e tal. Dependendo lá, durante o banho, você tem uma ideia. Ou bota uma música relaxante lá, tal, ok? E vão escrever o texto. Vamos começar a escrever. Já tenho lá minha revisão bibliográfica pronta, alguns 3, 4 trabalhos, alguns livros para eu poder... Eu já li alguma coisa que eu tenho que botar no papel. Então, aqui você vai ver como que você inicia, como você escreve. E agora a gente vai debulhar aqui, detalhar cada parte dessa. Ok? A sugestão de sequência de escrita. Como que você começa a escrever uma monografia? Você vai começar pelo resumo? Não, o resumo é o último. Como assim, professor? Ué, depois que você acabou tudo, você faz o resumo. Então, o resumo é o último. Ah, mas aqui você falou que em primeiro lugar? Sim, a estruturação de organização em primeiro lugar. Mas você vai começar a escrever o resumo se você não tem nada feito ainda? Né? Só para comentar essa parte aqui, adiantar um pouco. Então, em primeiro lugar, você vai começar a escrever a introdução, pessoal, do trabalho. A introdução, né? Introdução, a proposta, o que você vai fazer, o que você já fez. E depois, aí você vai para a etapa do desenvolvimento, que é o capítulo mais importante, a sua pesquisa em si. Depois, conclusões, ok? E aí você pode vir aqui na revisão bibliográfica, melhorar mais a revisão, enxugar mais a revisão, evitar excessos que você tinha posto. Né? Você vai conhecer melhor os trabalhos que você estudou. Reorganizou a revisão bibliográfica, você vai nas referências novamente. A referência, conforme você vai fazendo, você vai colocando referência. Aqui. E aqui também. Então, você vai dar uma ajeitada, uma organizada na referência. Atualizar a data de acesso, o endereço do site, o endereço do periódico, às vezes mudou. E, por fim, você escreve o resumo. O resumo, de acordo com as palavras que podem ter, a quantidade. E, geralmente, o resumo é em português e inglês. Tá? O padrão internacional é esse. A tua linguagem do teu país e mais a linguagem americana, em inglês. Aí no Instituto também no Instituto vai ter o português e inglês. Tá? Bom, então aí você vai ter que ir mais para frente, como que você vai fazer a sequência de escrita, tá? Foi colocado, algumas vezes eu repito de uma maneira diferente para reforçar. E aí a gente vai ver o que eu coloco no título, como que eu faço ou não faço no título, como que eu crio um título mais condizente, o que eu devo evitar, o que eu devo fazer, o resumo como é feito, ok? O resumo. Como que eu faço a introdução, o que vai na introdução, agora de maneira mais específica, mais detalhada, pessoal, para vocês guardarem e estudarem isso aí. Por isso que eu coloquei bastante detalhes nessa apresentação, ok? Para a gente ver a aula que vem. Como que eu escrevo, o que vai na introdução, o que é a revisão bibliográfica, com mais detalhes. O desenvolvimento, o que você vai fazer nessa etapa, o desenvolvimento. E as conclusões. A conclusão ela é dividida em 3 partes: conclusões, contribuição, conclusões, trabalhos futuros e conclusões. Acho que aqui eu esqueci. Não, conclusões, perdão, que é a primeira etapa, contribuições a segunda e trabalhos futuros a terceira. E aqui no final, como que a banca vai ler seu trabalho? Tem uma ordem aqui. Tá? Então, a banca, primeiramente, ela vai ler o resumo, depois ela vai ver algumas referências bibliográficas, depois ela vai ler a introdução, as conclusões. Tá? Então, você tem uma ordem aqui de como que a banca vai ler. Resumo, referências, introdução e conclusões. Como que a banca vai ler. Tá? Então, aqui tem um exemplo. Resumo, referência, introdução, conclusão, desenvolvimento e revisão do olhar. Tem mais em resumido. Como que a banca poderá ler o seu trabalho. Geralmente, a banca é formada pelo orientador e mais 2 professores que vocês vão convidar. A banca TCC. Eu? Sim. O professor pode até sugerir assim. Você vai ter ideia do professor. É claro, deixa que aquele professor trabalhe na sua área de estudo, né? Você vai fazer um trabalho de desenvolvimento web e vai chamar um professor de matemática do curso. A não ser que aquele desenvolvimento daquele programa teu tenha um desenvolvimento web, um desenvolvimento mobile, que é para aprender, ensinar crianças com matemática. Aí sim, tá certo. Então, você vai chamar professores, você vai convidar professores de acordo com a sua área de estudo. É claro que você pode ir um orientador e falar: orientador, você acha que a gente deve chamar esse professor? Né? Você pode pedir uma sugestão para ele, mas é você que convida, você que formaliza o convite. Então, a banca é feita por 3 professores, o seu orientador e mais 2 professores convidados. Quando é um mestrado, quando é um doutorado, geralmente um dos professores da banca, além do seu orientador, tem que ser um professor da casa, por exemplo, do Instituto Federal, e tem que ser um professor de fora. Então, você vai conversar com o seu orientador,
Geralmente, você convidar um professor de fora, de outra instituição. Geralmente é mais mestrado e doutorado isso. Tá? Depois tem uma atividade também para repor a aula do dia 21, que vou passar para vocês. Ok? Bom, aqui tem o modelo TCC, os repositórios que eu falei, a biblioteca do IFE, as normas NBR 10, 15 e 20 e a norma 6023. Tá? E as referências que eu mesmo coloquei no final, aqui de onde eu tirei isso aqui. Esse meu texto dessa aula. Então, eu já coloquei também as referências durante minha aula. Pessoal, eu vou fazer a chamada, parar de gravar a aula. Aproveitem para perguntar.